Ok. É só pra ver se tá funcionando da maneira que eu penso que vai funcionar, pelo que eu entendi do VHDL. Uhum. Tá pequeno? Você quer que eu amplie? Acho que dá pra ampliar um pouco aqui. Não, beleza, então. Ok. Aqui, vamos começar pela main aqui. Na main eu só coloquei aqui as entradas padronizadas aqui nesse EOSign Signal Names. Até que beleza. Acho que eu entendi mais ou menos como é que funciona esse port, onde eu só coloco tudo que tem de input e output, né? Uhum. Aí o signal é mais ou menos onde eu declaro variáveis, né? É. Foi o que eu entendi mais ou Você menos. tem também não, tá certo. Pode ser. É melhor não complicar, não. Ok. Então aqui. Ok, aqui eu comecei a colocar as funções que eu pensei que seriam úteis no processo. Essa aqui é a bancada de teste que ele tinha pedido para variar os números progressivamente. Então seria 0, 0 com 1, 0 com 2, 0 com 3, e funcionando assim a ULA. Hum, Certo. até que tudo bem. Eu tô declarando aqui, é porque eu não sei com relação à sintaxe. Como ele não apontou nenhum erro aqui, eu imagino que esteja certo, né? Não, está certo sim, mas você está declarando componentes. Todos esses componentes você já fez ali em outros módulos, né? BTD está ali no cara, É o BTD. o Sim, X4B. todos que eu tô declarando aqui, eu Você penso, pô, está esse módulo aqui. instanciando no main, né? Sim, sim, é. Eu Tá tô certo. instanciando no main e ao mesmo tempo criando eles aqui pra função que eu imagino que eles vão desempenhar. Uhum. Aí, por exemplo, Eles já estão feitinhos aqui. aí. Uhum. Esse aqui tá. Então, eu coloquei aqui o input como sendo o clock e os dois números que vão ter que sair daqui. Aí vem a dúvida. Esse process aqui. Sim, O process, o que eu coloco aqui dentro do parênteses, é o que ele vai conseguir ler do que está acontecendo, né? sim, De todo. Mas, por exemplo, signals eu posso colocar sem colocar aqui dentro desse process, né? sim. Eu tava vendo o exemplo, até que disponibiliza aqui embaixo. Esses aqui, eles não. Normalmente não declaram signal. Eu não vi declarando. Você pode Aí também criar variáveis dentro do process, né? pode criar, ok, como signal também. Aham. Como Ok. signal. Se eu não me engano, Aí é aqui, por signal. exemplo, eu coloquei esse. Isso aqui faz com que toda vez que o clock Chega. tenha aquela. Uhum. É borda Aquele. de subida. Exatamente, exatamente. Ele vai adicionar, né? Beleza. Todo esse bloco aqui. Aí, aqui tava dando erro de sintaxe até agora há pouco. Eu consegui resolver agora, Qual era o uns problema? dois minutos antes de entrar. Acho que eu tava colocando isso aqui assim. Ah, tá. Que eu achei que isso aqui fosse um. Por ser um signo, eu tinha que declarar como sendo isso. Não, Como isso é sendo isso aqui, né? uma. Isso então. Eu queria comentar mais cedo. Você tem também, além do signal, você tem o variable, que são coisas Sim, sim. diferentes. E o É, signal, o variable é mais local, né? quando é signal é sempre menos igual para a declaração. Quando é Entendi, variable é entendi. dois pontos igual. E certamente deve ter alguma maneira mais polida de fazer isso aqui, né? Ao invés de só colocar essa quantidade absurda de zeros aqui. Você pode colocar, por exemplo, em hexadecimal. Você pode procurar. Mas tá funcionando, tá ótimo. Eu imagino que esteja. Ainda não cheguei a completar a main e executar. Eu tô só fazendo tudo e depois eu vou ver onde é que estão as incoerências. Uhum. Aí aqui eu declarei as duas variáveis, counter e clock local. Isso aqui vai funcionar como se fosse aquelas variáveis estáticas de C++, né? Tipo, elas não vão ser resetadas se eu chamar isso aqui de novo, por exemplo. Porque são saídas, eu tô pegando Sim, mas saídas, não é isso? eu não entendo o que você quer dizer quando chamar de novo. É que, por exemplo, No main? a... no caso, aqui não vai mudar tanto, mas, por exemplo, no main. Se eu, por exemplo, tivesse no main e eu identificasse que eu quero fazer uma adição, Uhum. aí eu fosse executar o módulo adição, que eu estou fazendo aqui ainda. Uhum. Se eu fosse executar esse módulo adição, só me achar de novo. Tá, se eu fosse executar esse módulo adição, esses sinais aqui seriam resetados ou não? Eu teria que. Isso aqui, pelo que eu entendi, zera tudo, né? Eu na verdade nunca vi isso aí, mas parece que sim.
É Eu como se tinha você visto. declarasse, instanciasse ele, né, no início como tudo zero. Uhum, uhum. Mas aí, por exemplo, é Mas que eu vem a dúvida. nunca usei isso. Entendi. Se eu fizesse, por exemplo, uma soma entre 0 e 1, aí daria 1. Uhum. Beleza? Aí eu teria. Ah, não, se bem que. Acho que eu não faria soma num signal. Talvez eu só devolvesse direto a soma, né? Mas se eu executasse de novo esse código, por exemplo, em outro ponto da main. Ah, não. Eu acabei de lembrar que o professor disse que funciona tudo ao mesmo tempo. Como se eu tivesse Sim, mais de um desse. Não, eu não. exatamente. É Eu porque lembrei de a pagar. gente, a gente tem que lembrar que o VHDL ele funciona diferente de uma linguagem de programação. Você não está Uhum. declarando funções, né? De certa forma, Sim, é você está tudo declarando módulos de circuito que você está reaproveitando. Ou seja, se você faz um port map, né, ou tipo um component dentro de uma arquitetura, você está pegando um novo módulo daquele. Se você faz isso de Uhum. novo, você criou outro módulo. Então são coisas distintas, são peças separadas, entendeu? Não é Uhum. uma instância, uma função, né, que você vai chamar ela na memória. Não. Você criou especificamente para uma data arquitetura aquele módulo. E depois para uma outra você Uhum. pode criar aquele mesmo módulo. Mas espacialmente, né, são circuitos diferentes. Você só está declarando em uma depois na outra. Entendi, entendi. Então, calma aí. Só ver aqui. Sim, como é que eu faria para usar justamente esses G-Rex? Por exemplo, se eu quisesse colocar aqui dentro um algo que vem dessa função aqui. Aí eu teria que vir aqui no main, não é? Tem que colocar o. Você tem que botar o component, né? Você já fez Sim, isso lá sim. em cima. Eu ia fazer? Tudo que é component você está trazendo, está instanciando para Sim, esse sim. módulo. É, correto, correto. Mas depois quando eu fosse nomear, por exemplo. Aqui, ó. Esse X5 Uhum. vai receber tal coisa. Aí, no caso, o que ele tem que receber, eu teria que alterar o valor que tem dentro dele, não é? Que são 6 bits. Porque eu quero. São Uhum. 7 bits. Uhum. É, Aí, o que está devolvendo é essa função aqui. sim. Aí, para eu fazer isso, pelo que eu lembro, eu tenho que colocar um cabeçalho qualquer, não é? Por exemplo, sei lá. Conv x. Aí eu tenho que colocar aqui a função que eu estou usando, né? Port map. Isso, port map. Isso dentro da sua arquitetura. Você tem que ir no begin, não é? No begin, sim, aqui dentro. Isso, Aqui. dentro do begin. Isso aí. Sim, mas aí eu tenho que colocar um Um label, né? cabeçalho, Uhum. é um label. Aí 2 No caso, pontos. label é uma palavra Label reservada. é uma palavra reservada. Label. Aí eu colocaria o nome da função, né? Que seria hex 4 bits. Port map. Port map. É, se não me E eu engano, colocaria aqui as entradas e as saídas, né? então, quando você declarou através dos Port map. componentes, tá vendo? Você declarou port, você tem no. Vamos entender esse port como se fosse um array. Você declarou primeiro bit de entrada, Hum, depois embaixo x 7 segmentos. Por exemplo, ali no componente x 4 bits, certo? uhum. Então o que você vai fazer no port map é fazer um map, ou seja, um mapeamento entre os seus sinais que você declarou Dos argumentos. na sua entidade desse módulo, que é o main, com Uhum. os argumentos do component. Então, por Então, exemplo, eu quero que o N1, você botou aí, seja, na verdade, a, as entradas bit de entrada. Entendeu? qual que é o nome dela? Eu sempre esqueci o nome. X1, por exemplo. Então, se eu quisesse colocar na X1, eu faria assim. É. E já estaria certo automaticamente. Então, não sei, eu vou te dizer por quê, porque eu nunca mexi nessa ferramenta. No Tá, tá, Lapsland. entendi. Eu fiz SD e no meu ano eu, né, usei uma FPGA de verdade. Eu ainda Tá, não entendi, tive tempo entendi. de mexer nesse cara. Ah, pelo que eu entendi,
pelo que pelo menos diz esse documento aqui, é que funciona Dessa forma exatamente como como você se falou. fosse um. Sim, você tem que nomear eles de uma maneira já especificada aqui Entendi. dentro. E aí ele já E ele mapeia, já. né? Exatamente. Ele já faz um mapeamento pro sistema lá deles. Ah, legal. Pelo Isso que eu eu nem entendi tinha isso. Então, percebido. por enquanto só isso. Quando eu tiver mais alguma dúvida, então eu Beleza. falo alguma coisa. Então é só. Tudo bem. Qualquer coisa você me chama. Pode falar. Ah, ok. Só parte map que você tava em dúvida, né? Sim, por aí. É uma questão mesmo de mapear, né? O componente que você criou com as entradas e saídas da sua entidade do modo. Sim, eu achei que eu ia em algum momento ter que colocar o nome da entrada, aí aquela seta que aponta pra entrada, e depois colocar o label e depois dos pontos, só que agora que eu entendi que não precisa disso, é só eu declarar ela dentro É só, dos argumentos ali. exato. Só entender que Beleza. quando você faz o component, ele guarda a posição que você declarou cada cara. E aí você só mapeia. Posição 0, eu quero que seja esse cara. Posição 1, esse cara. E aí, gente? O restante do pessoal. Como vão? Oi. Tá bom? Bom, sim, na medida do possível, e você. Beleza. Tranquilo Que também. bom. Então, registrador é um pequeno problema, né? Registrador? Não, registrador. Se você puder destrinchar esse negócio pra mim. Mas registrador, tipo, em geral, tipo, Eu não peguei muito bem o slide dele, não. tudo bem. A gente pode dar uma olhada no slide dele. De registrador. Eu vou compartilhar minha tela, mas minha internet não tá tão boa, não. Então, se acabar travando, a tela fica pixelada ou os frames abaixarem, vocês me avisam. A gente tenta fazer alguma coisa. Beleza. Então, registradores. Módulos sequenciais. Ele começa registradores na aula 8. Sim. Aqui, o registrador. Então, o que você entende por esse cara aqui? O que X é, o que Z é, o que CLR é, CLK, LD? Você não, Então, travei bastante mesmo. não entendi. Tipo, quando ele explicou, eu achei até que eu tinha entendido mais ou menos. Só que aí eu fui olhar os exercícios. Cara, eu não sabia nem por onde começar, essa é a verdade. Uhum. Quais são os Ainda mais exercícios? quando passou. Assim. Ainda mais quando chegou nesse aí de baixo, acho que é o bidirecional, não lembro o nome. Uhum. Nesse aí, simplesmente não saí do lugar. Entendi. Que é um pouco além do que é um registrador, né? O que ele está pedindo é um projeto aqui de uma memória que usa registradores, né? Então a complexidade vai além do que você está perguntando. Realmente poderia ter exercícios mais Básicos. menores, exato, básicos de fixação do que é um registrador para depois partir para isso aqui. Mas tudo bem, a gente pode ver aqui com cuidado, passo a passo, para então a gente fixar o que é um registrador. Então, eu gosto muito de fazer, sabe por quê? Pegar o simulador. Pegar o seu simulador preferido e testar, né? Ver se ele está aqui dentro e testar o componente, quando a gente está com dúvida. Eu gosto muito desse aqui, o LogSim. Eu já mostrei em monitores passados. Eu até vou mandar, então, o link para o download dele no Discord, que eu ainda não fiz. Caso vocês tenham curiosidade também de baixar para o estudo de vocês. Então eu vou aqui em memória e vou tentar encontrar ele, ó, registrador. Beleza. Então, vamos dar uma olhada. Ele tem aqui um R. Se eu passar o mouse em cima, ele fala que é o clear. Quando em um, o valor do pino será zero. Como é que é? Assincronamente. Tá? Você lembra do que é o clear do flip-flop? Bota em zero, né? Exato. A saída dele, no caso, o estado. Uhum. Né? Nesse caso aqui, é bem intuitivo o que é um registrador do jeito que ele desenhou esse bloquinho.
ele desenhou um flip-flop tipo D e vários outros atrás dele, né? Ou seja, a gente pode pensar num registrador um conjunto de flip-flops. E só. A questão está no como eles estão interconectados, que eles possuem o mesmo clock, né? Eles compartilham do mesmo clock, então toda vez que eu vou acionar o clock e eles estiverem em módulo de load, todo mundo vai receber o bit respectivo que está entrando na entrada de dado, né? Então eu vou fazer aqui, ó, bit de dado 8. Opa. Deixa eu fazer mais propaganda desse cara aqui, que ele tem um negócio bem legal. Quase todos os simuladores têm, mas eu acho ele bem mais simples. E a biblioteca de referência dele é muito boa. Então, se você tem dúvida de como alguma coisa funciona, tem praticamente um livro aqui de sistemas digitais para vocês, né? Sobre, por exemplo, o funcionamento dele próprio. Cadê? Biblioteca de memória, registrador e comportamento, pinos, atributos, etc. Vocês estão vendo isso aqui, né? Sim. Beleza. Então deixa eu só mudar essa minha entrada aqui para... Eu não quero que seja hexadecimal, eu quero binário, assim como a saída. Tá, aqui é minha entrada de dados, aqui é minha saída, né? Ou seja, o estado do meu registrador. E ele começa com tudo zero, o estado tudo zero. Então vamos ver o que são essas duas entradas aqui adicionais. Enable, quando em zero os gatilhos de clock não serão efetivos. E aqui está o clock, né? Simbólico aqui pelo triangulinho. Então eu vou pegar um clock aqui. E eu vou ligar esse cara aqui a uma entrada. Então, vamos fazer um paralelo com o que ele apresentou pra gente. O load, ele diz respeito à carga, no sentido de que eu tenho aqui uma entrada paralela de dados, e quando esse load aqui, essa linha, estiver em 1, eu estou pedindo para, depois do clock, o próximo estado do meu flip-flop ser igual a x, né, o que estiver entrando. Então, aqui no simulador, o que eles chamam de LD é o WE, que seria o Write Enable, né? Ou seja, eu quero habilitar a escrita dentro do meu registrador. Você pode interpretar tanto desse jeito como você fazer uma carga paralela de dados, né? Habilitar a carga paralela. Então, são sinônimos, assim, funcionalmente. Então, se eu botar aqui para rodar... Não vou botar para rodar, não. Vou colocar o clock manualmente. Então, se eu estou batendo o clock aqui, nada acontece, né? Porque eu tenho uma entrada de dados, a saída do meu flip-flop, todos iguais, mas também o enable também está em zero. Então, nada acontece. Se eu mudar aqui meu dado, também nada vai acontecer. Por quê? Porque eu preciso do write enable ativado, nesse caso aqui, para que o meu dado, a minha saída, perdão, seja igual ao meu dado, ao dado anterior, ao clock. Então eu vou bater o clock aqui, e agora Q é igual à entrada. Não sei se deu para perceber, mas esse 1 aqui se alterou, assim como mostra aqui 0,8 em hexadecimal, né? Qual é o estado do flip-flop, do registrador. E aí, vou fazer de novo, ó, vou colocar isso aqui e vou rodar de novo e mudou de fato, 1,8. O estado do meu flip-flop ficou como D, naquele momento em que o clock bateu. E aí, esse clear aqui é o clear, ou seja, se eu acionar, ele vai automaticamente para zero. Ele fala, né, de forma assíncrona, né? O que significa que se eu der clear, ele automaticamente vai para zero sem esperar o clock. Ou seja, ele não segue o ritmo do clock. Há registradores e outros módulos sequenciais que tem clears síncronos, ou seja, você ativa esse cara
e só depois do pulso de clock, né, ele tem prioridade para todas as outras linhas de controle, aí ele dá clear de fato. Então vamos ver funcionando, pô, clear direto. Não precisou nem esperar o clock. Entendeu? Uhum. Então é só associar esse WE ao load aqui no slide dele. Que é isso que eu te mostrei. Sanado a dúvida? Uhum. Perfeito. Beleza. E aí, como que eu implemento, né? Como eu posso implementar esse módulo? Ele mostra aqui, como eu disse, podem ser... Você vai utilizar, né, de vários flip-flops, mas a importância é como eles estão interconectados. Nesse caso aqui, ele está usando um MUX para cada flip-flop, né? Imagina que um registrador de 4 bits vão ter 4 flip-flops. Nesse caso, imagina 4 módulos amarelos, né, desse aqui. Ele não mostra... Não. Então, eu vou tentar até recriar, né? Aqui no simulador. Memória, flip-flop tipo D. Então, eu vou projetar aqui para vocês um registrador de 4 bits. Então, eu preciso de 4 flip-flops. E ele usa um MUX para isso também. Então, para cada flip-flop, eu vou pegar um MUX. Eu vou aqui em Plexers, multiplexador. O meu MUX, ok, tá tudo certo. E ele vai entrar aqui no D. Então, na verdade, como ele está fazendo. Quando o meu LD é 0, eu quero que o meu estado se mantenha, ou seja, Q vá para D. Então, esse cara aqui nunca muda de valor. Mas se LD for igual a 1, eu quero que D seja igual à entrada paralela, à entrada específica daquele flip-flop. Então vamos fazer isso. Se é um registrador de 4 bits, eu vou ter 4 entradas e 4 saídas. Então cada carinha desse tem essa saída aqui. Deixa eu botar o MUX para sul. Acho que vai ficar mais rígido. Então eu vou pegar, na verdade, deletar isso aqui. Ok. Tem Ctrl X sem querer. Aí esse cara aqui é o load. Vou conectar com a entrada de seleção do MUX. Todo mundo lembra que é o MUX? Posso? Uhum. Beleza. E aqui o Q, né, vai entrar no zero do MUX. O meu S eu não estou utilizando. O certo seria eu colocar tudo em nível lógico 0, né? Mas como o simulador ele meio que interpreta se eu não coloco nada como 0, por sinal. Eu vou deixar assim mesmo. Aqui é o clock, todo mundo compartilha do mesmo clock. Opa. E o reset, todo mundo compartilha do mesmo reset. E a saída, claro, é o estado de cada carinha. Vou pegar aqui uma saída. Norte. E pronto, tá feito. Aqui a gente pode botar um label. LD. CLK. Clear. E pronto. Então se eu boto, por exemplo, se eu vejo aqui o clock, nada acontece. Se eu boto uma entrada aqui, sei lá, 6, a minha saída, né, o estado do meu registrador continua o mesmo. Mas se eu boto load, depois do clock, vai ser 6.
E agora eu vou botar 2, vou tirar o load, nada, boto o load, 2. Clear. Todo mundo 0. É isso aqui que ele está mostrando aqui. Certo? Sim. Beleza. Você tem mais alguma dúvida? Você pode resolver. Aí depois nesse próximo exercício, sem ser Esse aqui. essa solução. Ah, perdão. Ué, qual exercício? É lá embaixo. Ah, tá. Esse aqui? Isso. Hoje... Também isso. Ok. Esse e o de baixo. Então, mas antes, seria interessante a gente relembrar que ele está nos mostrando um outro tipo de registrador, Sim. né? Que é o de deslocamento. Esse aqui você também teve dúvida? Com o que você explicou agora, acho que deu pra entender melhor. Uhum. Eu acho que eu tô meio perdido em. Pra onde que o negócio vai, sabe? A gente pode projetar juntos, que tal? No simulador. Uma ótima ideia. Então, registrador de deslocamento, o que ele tem que fazer? Ele, além de ser um registrador convencional, ou seja, ele tem que dar load e também não dar load, ele vai poder deslocar o estado dele em 2 direções, esquerda ou direita, um passo de cada vez a cada clock. Né? E como é que a gente controla isso? Ele tem um barramento de controle que eu vou indicar qual operação eu quero fazer no momento para cada clock. Então esse controle aqui, perceba que ele tem 2 bits. E a tabela do que ele faz está aqui embaixo. Se eu boto 00, não acontece nada. É como se o load estivesse em 0 lá no meu registrador convencional. Se controle é igual a 1 em binário, eu desloco para a esquerda. Né? Ou seja, eu tenho meu vetor binário, que é o estado desse meu registrador, e bit a bit ele vai ser deslocado em uma direção, que nesse caso é a esquerda. E assim como em 2 bits, a mesma coisa, só que para a direita. E 1 seria o load igual a 1 do registrador convencional. Eu só faço a carga paralela. Só habilito a escrita, né? Enable, write enable. Como aparece aqui no simulador. Então a gente pode reciclar esse cara aqui, né? Ou não, vamos fazer aqui embaixo. Eu não entendi o que é o deslocar pra esquerda e pra direita. Tá, vou te mostrar. Se eu tenho esse vetor aqui, certo? Ah, tá. Não. Ainda não mostrei nada, só um exemplo. Mas você vai chegar pra esquerda e tal, né? Isso. Vai Se eu botar for... 0 no lugar do. Aham. Não. Então, tem uma dúvida muito boa, que é, o que eu boto na posição que não tinha nada, né? Por exemplo, se eu quero deslocar para a esquerda esse vetor, o que eu faço? Esse 1 aqui, ele vai para essa posição. Esse 1 aqui vai para essa. E esse 0 aqui vai para essa. E quem entra no lugar desse 0? Aí que existem essas duas entradas. XR e XL. Se o meu controle está para a esquerda, então o XL vai entrar como o último bit. Faltando. E se o controle estiver para a direita, o XR, né, que é uma das entradas, vai entrar aqui como o bit mais à esquerda. Pode confundir um pouco, né, porque é left e right, né, e o left entra na direita, o right entra na esquerda. Mas é porque o XL é quem entra quando se Quando está... desloca pra esquerda. Exato. Bem. Então, se eu desloco esse bit aqui para a esquerda, por exemplo, eu fico com 110 XL. Não sei quem é XL, pode ser 01. Se eu desloco esse cara
para a direita, eu fico com XR 0. 0, 1. Isso. Entenderam? Show, show. Valeu. Outra coisa que eu fiquei meio perdido é quando ele chamava, acho que era T-8. Eu fiquei meio perdido pra onde que eu tinha que deslocar. Entendi. Deixa eu ver. Vamos fazer junto o projetinho rápido e depois a gente entra no exercício. Beleza. Então, eu quero fazer um de 4 bits, porque assim, é mais rápido. Na verdade, eu vou fazer um módulo só, para economizar tempo, e aí eu copio e colo. O que eu vou ter que ter é um multiplexador para escolher quem vai entrar aqui nos dados, novamente. Então, só uma aulinha aqui de loja sim, para aumentar aqui o número do barramento. Eu vou em bit para seleção, eu quero 2. Ele fica um mux, com 4 bits para selecionar. Então eu vou aqui em sul. Beleza. Esse aqui vai ser a minha saída. O meu clock vai estar aqui. O meu reset vai estar aqui. E aí, vamos lembrar desse carinha. 00 faz nada. Beleza. Então esse meu mux aqui, quando ele for 00, eu vou botar aqui a seleção. Cell. Clock. Ah, claro. 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 Bom. Reset. Então, quando é 00, eu quero que meu status mantenha. Então, eu vou querer o D0. O Q entrando no meu D. Lembrando que esse aqui, ó, esse 0 aqui simboliza que é a seleção quando é 00. E aí vai em ordem crescente aqui. 1, 2 e 3. Esse cara aqui, vamos lembrar, ele desloca para a esquerda. O meu registrador tem que se deslocar para a esquerda. Ou seja, esse D aqui vai receber o que tiver vindo da esquerda. Então eu vou ter um fio aqui conectando com o próximo, vindo da direita dele. Por quê? Porque esse bit aqui, que vai ter um flip-flop, vai dar o resultado dele, né, o estado dele, para aqui, para cá. Aqui no 1 é para a direita. Então o que eu vou receber aqui, supondo que esse flip-flop aqui é o que está mais à esquerda do meu projeto, vai receber aqui o XR. E esse cara aqui é o load, né? Que é o que é a minha entrada paralela. Vou deletar isso aqui. Agora a gente faz o seguinte. Ah, meu box não veio. Agora sim. Então não preciso disso. Então, esse cara aqui vai ser esse. Esse aqui vai para o outro. E esse aqui recebe esse aqui, né? Por quê? Lembrando que o 1 é deslocar para a direita, ou seja, eu tenho que pegar o bit do meu flip-flop à esquerda.
E aconteceu alguma coisa. E esse aqui, West, é o meu XL. Porra. Beleza. Todo mundo vai ter o mesmo clock. O mesmo reset. E o que tá faltando aqui? Esse mux, claro, a seleção tem que ser compartilhada. E tá pronto. Ficou meio feinho, mas espero que vocês tenham entendido o que cada coisa aqui tá entrando no mux, né? Se a minha seleção for 4, é a entrada paralela. 3, perdão. Se for 2, é deslocar para a direita, ou seja, esse cara aqui tem que receber alguém da esquerda dele, assim como esse que está recebendo o Q do flip-flop à sua esquerda, esse cara a mesma coisa, esse cara a mesma coisa. Se for deslocar para a esquerda, o contrário aqui. Vamos ver se está funcionando. Eu quero deslocar. Primeiro eu vou fazer uma carga paralela do nosso exemplo. Então vou rodar o clock aqui. E eu tenho 0, 1, 1. Beleza. Agora eu quero deslocar para esquerda. Então deslocar para a esquerda vai fazer com que eu tenha 1, 1, 0 e o meu XL. Então eu vou botar meu XL como sendo 1 aqui. E o esperado vai ser que a minha entrada, a minha saída, perdão, seja 1, 1, 0, 1. Então vamos dar uma olhada. Foi o que aconteceu. Aqui ele sumiu com 0, que tinha mais à esquerda. Deslocou cada valor para 1. E o que sobrou aqui vai ser igual ao XL, que no caso era 1. Então é assim que funciona o registrador de deslocamento do Brafman. Então o que ele quer é projetar um sistema com a seguinte especificação. Eu tenho uma entrada X e uma saída Y. Só que essas entradas e saídas elas estão em função do tempo. E ele quer que você faça o seguinte, que a saída Y seja igual a X num determinado tempo, end X em um tempo de 8 unidades anterior. Não sei se ficou claro, mas é como se primeiro eu tenho y, um valor de x, e depois de 8 pulsos de clock eu tenho outro valor de x. Por quê? Porque esse x aí, ele é uma entrada serial, né? Então vamos dizer, acho que aqui ilustra bem, mesmo que seja a solução, é o seguinte, eu tenho x em um dado momento sendo igual ou a 0 ou a 1. Num próximo momento, num próximo clock, ele vai ser também outro valor. Então o que eu quero? O que eu quero que você faça num tempo t, ele vezes o que ele foi a 8 pulsos de clock anterior. Então como eu posso fazer isso? Eu posso armazenar esse valor de clock do passado através de um registrador de deslocamento, né? Se minha entrada, se eu colocar ele, por exemplo, no XR e ir contando o clock e pedir sempre para ele deslocar para a direita, eu vou salvar o XR dentro desse vetor aqui. Então eu vou ter primeiro, no primeiro pulso de clock, XR vai estar aqui, né? Imagina todos aqui zerado de início. Meu XR, meu X, né, T, vai ser XR, e eu estou pedindo sempre para deslocar para a direita.
Então, o meu xt vai ser igual ao zt aqui, por exemplo. No próximo pulso de clock, eu vou ter ele sendo deslocado para zx, e o próximo xt vai estar aqui em z7. Eu falei zx, né? Z6. Depois, e assim por diante. Então, depois de 8 pulsos de clock, eu vou ter o meu xt-8 nessa posição aqui. E aí, se ele quer uma end desse cara com o meu valor atual, basta pegar, né, a saída desse Z0, end com o que está entrando aqui. Ah, entendi. Entendeu? Se eu fizesse pra esquerda, eu teria que pegar o Z7, né? Isso. Nada Ah, diferente. É só a questão do que ele escolheu. essa função do próximo, como assim o xt-8,t? Da 2. Aqui, vamos ver. Isso. Projete um sistema com a seguinte especificação. A função st igual a 1 se xt-8,t igual a 0. Deixa eu ver a solução para me lembrar. Ah, sim. É um range. É tipo todos os bits de t-8 até t. Todas as entradas nesse range aqui desse período. Então, Tá. você me dá uma entrada uma entrada serial de bits, e eu quero que você faça uma operação com esses 8 bits que você me enviou de forma sequencial. Então eu mando um bit, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. E no 8º, você faz esse resultado. Então como ele faz isso? Ele está exemplificando aqui como usar um registrador de deslocamento para fazer essas operações em entradas seriais. Né? Assim eu consigo armazenar bit a bit para formar, no final desses 8 pulsos de clock, um vetor completão. E aí ele meio que se transforma num barramento aqui de 8 bits, tá vendo? Por quê? Porque o registrador de deslocamento tem essa saída paralela também. Aí com isso, depois desses 8 pulsos de clock, eu tenho esse vetor, que é composto de todos os bits de cada pulso de clock, de 8 pulsos de clock anterior, e aí eu tenho como fazer essa operação, que basta eu pegar. Né, o que ele quer? Ele quer uma comparação, ver se o que eu recebi serialmente é igual a esse número aqui. Então ele só fez aqui um termo, né? Pegou uma end, o que tem que ser 0, bota negado que vai sair 1 aqui. E se tá todo mundo 1, yt vai ser igual a 1. Certo? Entendi. Uhum. O que mais? Bom, basicamente eu não entendi nada desse slide mesmo. Aí também teria dúvida dessa próxima parte também. Então aqui é uma coisa muito importante no estudo de arquitetura de computadores, né? Que é o barramento. O barramento compartilhado, na verdade. Né? O que ele está mostrando aqui é um registrador que joga, né, suas saídas para um barramento que também é a sua entrada. Né? Então isso aqui nada mais é do que uma via bidirecional de dados. E como é que a gente faz com que a gente controle quando esse cara vai ser saída, quando vai ser entrada? Né? Quando eu vou usar esse barramento de fios aqui para mostrar alguma coisa ou para escrever alguma coisa dentro do meu registrador. Para isso que existe o controle de autoimpedância. Então aqui está o nosso registrador convencional que a gente viu lá em cima, só que com uma entrada aqui, uma linha de controle a mais, que é o Output Enable. Então,
Esse jogo da velha aqui é só para simbolizar que ele é ativo em nível baixo, né? Nada demais. Então o meu load, ele vai ser... O controle vai ser quando eu coloco 0 aqui. Assim como o Output Enable nesse registrador específico. Não, mas o que é o Output Enable? Vocês lembram o que é a autoimpedância? Pior que não. Eu mostro aqui. A gente tem no simulador aqui o Buffer Tree State. Cadê? Buffer controlado. Esse carinha aqui simpático. Então eu tenho o que? Uma entrada de controle e uma saída. Se a minha entrada de controle é 0 ou 1, dependendo da sua lógica, o que eu vou ter como saída é a autoimpedância. É um sinal que não é nada, não é 0 nem 1. Tanto que ele simboliza aqui como U, nesse caso. Mas se a minha saída de controle estiver acionada, então o meu sinal vai ser igual à minha entrada. Entendeu? É como um controle de fluxo. Entendi. E é isso que está acontecendo nesse registrador. Eu só vou ter a minha saída, meu output, né, acionado quando isso aqui estiver acionado. Senão, eu não estou mostrando nada para esse barramento. Esse barramento está livre para o uso para outros registradores. Né? Aqui no canto superior direito, a gente tem, por exemplo, vocês vão ver em arquitetura de computadores, a primeira CPU que o Braffman mostra, percebam que tudo isso aqui, PC, DC, SP, são registradores do computador. E todos eles estão conectados a partir de um mesmo barramento de dados. Então, a gente tem que ter um controle para quando que dado registrador está lançando, está mandando dados para outro, né? Ou seja, eu tenho que ter um output enable aqui, por exemplo, se eu quero mandar o que está em RA para B. Eu tenho que ter um output enable de RA, ou seja, estou mandando informação para esse barramento. E o meu B, o que vai ter que ter? Um load ativo. Então, se eu aciono output enable de RA e load de B, significa transferência do dado RA para B. Por exemplo. Né? Então, o meu barramento de dados ele vai estar sendo preenchido com a informação de RA. Dessa forma, todo mundo que tem a setinha apontada para o registrador consegue receber esse dado, que é todo mundo, no caso. Menos o VI. VI só manda. Tá muito pequeno, né? Calma aí. Acho que melhor. VI só manda, por exemplo. Aí, todo mundo está recebendo esse dado, só que ninguém está pedindo para ser escrito com ele. Ou seja, ninguém está com load ativo. Só o B, que é o meu exemplo aqui, para assim eu ter a transferência do dado de RA para o B. Por exemplo. Certo? Então, a partir desses dois controles aqui que a gente tem esse controle de fluxo. Né? Output Enable. Eu estou disponibilizando o dado. Load. Eu estou pegando o dado. Então, para que isso seja possível, é necessário controle de alta impedância nas saídas dos registradores. Aqui está a eletrônica por trás. Só não tenho nenhum transistor ativo, basicamente. Que, se eu não tenho nem VCC nem ground, significa alta impedância. Se eu não estou puxando corrente nem dando corrente, é alta impedância. Aqui o que a gente vai ver muito é ele escondendo cada fiozinho, né? Ele só vai dizer a direção de cada barramento e quantos bits tem esse barramento através dessa... que ele já fez muito, né, nos slides, que é tracinho o número de bits.
Interconexão entre registradores de barramento de dados. Estado de sinais de controle para transferir. Tá, eu posso continuar falando desses registradores, mas também tá ficando tarde. Eu queria ver se mais alguém tem dúvida além desses slides aqui de registradores. Pra gente falar Sem também. problema. Eu tô com uma dúvida aqui muito pequena. Pode falar. É que aqui tá dando erro de sintaxe, eu não tô conseguindo identificar por quê. Eu tava vendo os slides do professor e parecia ser assim que ele usava o if. Mas devo estar errando em alguma coisa. Eu tô aqui olhando. Mas eu coloquei, para definir as flags, eu coloquei aqui os verificadores. Mas ele tá apontando erro aqui. Qual o erro? Tipo, Syntax error. one. É o value of assignment. Esse Aí a zero dúvida- tá definido onde? Esse zero tá aqui. Std logic, sign. Estranho. Mas é assim a declaração, certinho? É. Opa. Pelos slides do professor parece exatamente isso. Mas Não tô conseguindo identificar, não. quer que eu volte mais aqui? Calma aí. Você faz com o Luiz ou com o João Batista? Com o Luiz. Tenta mandar um e-mail pra ele é super gente boa. Com o print disso aqui? Uhum. Tipo, sei lá, mostra print do erro e fala, professor, não estou conseguindo. Uhum. É. Vê que eu errei se a gente não conseguir descobrir aqui. Eu realmente E quando eu vou... Pode falar. Não, nada. Ok. Quando eu vou escrever aqui, no caso, endereçar esse 1 pro carryout, ele tem que ser entre esses... Aspas simples. Sim, sim. Que eu até pensei que fosse isso, eu tentei apagar até as aspas de todos aqui pra ver se era isso, mas não era. End if tá. Você não botou um end if no final, botou? Botou. Ah, sim. Qual que é a diferença desses ifs que estão certos pro que tá reclamando? E esse aqui tá certo. Ele não tá reclamando nem do 40, nem do 46, nem do 52, só daquele primeiro, que é o 34. Engraçado. Esse aqui também. Eu olhei rapidinho aqui o slide, ele tava com entre parênteses na comparação toda, mas não acho que seja isso. Que Talvez você seja. usou isso. É, aqui eu não usei, né? Então, mas vamos ver. É, Não. Não? não. Eu achei exemplos em que ele não usava. Esse Deixa eu até ver se eu acho resultado. novo. O resultado ele. Tem quantos bits? Você não precisa botar esse 3 down to 0 Ele ali, tem 4. precisa? Eu tô usando só os 3. Entendi. Quer dizer, tô usando, ele tem 5, né? Eu tô usando os 4 primeiros. Aham. Aí você Será tentou que pode if. fazer isso? Eu não entendi. Você botou if has, já tentou fazer? Porque você declarou has ali. If has? Esse has aí. Não, esse has aqui ele vem de fora aqui. Entendi. Quer dizer, não, ele vai pra fora. Tá bom. Por que você não tenta usar o resultado com o don't care? No que você não quer saber? Resultado com don't care. Como é que eu faria isso? Não tem um que é don't care? Ou tô viajando? Acho que tem, no STD Logic tem. Mas eu não vejo por que o if daria errado, de qualquer forma. A única coisa que eu pensei é que ele tá reclamando de você tá pegando só uma parte do vetor dessa forma. Mas eu acho que tá certo.
Tenta tirar essa parte aí pra gente ver se Tenta com daria don't care. certo. Tenta com don't care. Também. Como é que eu coloco ele aqui? É um tracinho. Que, Então eu coloco pra o ver if, tudo e ponho o don't care aqui. no Pode ser caso, assim? pra ver tudo, só bota resultado igual. Ah, ok. Isso. Eu acho que. Não pareceu ter ido, não. Calma aí. Vai pra cima. Quer que aproxime? Ah, ir pra Não, cima. pra cima. Ah, cara, você não tá dentro de um process. Eu achei que eu não precisava de um process por causa do... Porque aqui é uma coisa combinacional e não sequencial. Mas acontece que isso diz respeito a como o seu código é executado. O VHDL ele é executado paralelamente, cada linha de código. É muito diferente de uma linguagem de programação. Para a gente usar if statements, né, condicionais e loops, a gente precisa de uma execução de código sequencial, linha a linha, como são as linguagens de programação. Para isso que a gente usa o process. Entendi. Entendeu? Então, para você Então eu coloco... usar loops e ifs, você precisa estar dentro de um process. É aqui eu tenho que colocar os... As suas entradas. Num... E flex. Aí tem que dar um begin, né? Aham. E um end Uhum. process. Agora foi. Tadã. Mas ainda dá uma coisa errada aqui. Vou ver a ordem Você disso aqui, que destrocou eu lá já fiz embaixo? certo. Ou vai Você fez deixar o quê? com. Se você destrocou lá embaixo, você ia deixar com don't care. Ainda tá com o don't care aqui. Qual que é o erro que tá reclamando agora? Sem entidade. Ah, ok. É porque eu copiei o cabeça... Ah, Que bom. susto. Eu tinha copiado o cabeçalho desse aqui, acho. Aí eu só troco as palavras-chave. Aí veio esse BDT de lá. Beleza. Caraca. É isso. Bom, por enquanto é isso aí. Vou mutar aqui de novo. Beleza. Mais alguém? Felipe? Juliana foi embora, né? Ah, não tem. Felipe? Oi, Felipe. Agora, na real, preciso ir pra outra aula. 6 às 8. Mas você tinha dúvida? Cara, eu tenho, mas. É Mas na real, difícil. eu tive uma dica que talvez eu consiga me desenvolver sozinho também. Então, eu Qualquer tô coisa você manda tranquilo. mensagem depois. Tá, beleza. Ou pra Obrigado. mim também. Valeu. Valeu, Felipe. Bom. E aí, Thiago? Então, vamos continuar com o registro Puder 2? continuar lá. Claro. Que aula que tem essa hora, você sabe? Não sei. Fizesp? Só consegui pensar em EMA. EMA. EMA é o que? É engenharia do meio ambiente, né? Isso. Não, o Felipe já fez engenharia do meio ambiente. Não sei. Beleza. Vou acender a luz aqui rapidinho, então Eu no também mais vou. escuro. Também vou seguir. Eu vou pegar uma água também, então já volto. Ok. O que ele tá falando aqui é só representação, como ele representa. Como ele desenha, né? Acho que nada demais. Aqui é um exercício, né? Uhum. Eu tô com os slides do ano passado, eu não sei se ele mudou, mas. Cara, eu tô usando os do PLE, então se tiver mudado, ferrou. Por enquanto tá a mesma coisa. Beleza, então. A matéria é mesmo, não muda nada. Então.
Esse aqui... Ah, é porque eu fiz já isso aqui. Eu vou apagar. Vamos lá. Os registradores ABC estão inicialmente carregados com esses caras aqui. 1011, 1000, Ah, tá. 011. Agora eu tô entendendo melhor. Uhum. Os sinais da figura são, então, aplicados aos registradores. Eu não vou fazer contigo, não. Tu que vai fazer. Não faz isso comigo, Porque... não. Não. É porque eu vou te mostrar como é fácil. Porque eu mostrei aqui pra tu. Quer dizer, eu faço um contigo, não tem problema. Mas... O que eu quero dizer é que a ideia por trás, se você abstrair essa coisa do barramento compartilhado e tal, é sempre... Você quer pegar um dado de um registrador e quer mandar para outro, certo? Por exemplo, a gente quer fazer essa operação. Como é que a gente faz essa operação? Se eles estão num barramento compartilhado, basta que quem vai transmitir esteja com o output enable ativo. E quem vai receber esteja com o load ativo. Entendeu? Uhum. E acabou. Tipo, acontece. Depois do pulse de clock acontece o conteúdo de RA agora vai pro B. Por exemplo. RA indo pro B. Como eu mostrei. Então, o que está acontecendo aqui? Existem esses sinais, né, que é o que? O output enable de A, o de B, o de C, o load de A, o de B e o de C. E aí, ele está com relação ao clock, ó, com o tempo, ou ativo ou não ativo, né? Ou em alto ou em Uhum. baixo. E você vai ver, para cada pulso de clock, ó, ele fala que o clock é de borda positiva. Então, inicialmente estão com esses valores aqui. Eu vou apagar tudo, acho que tudo estava... Tava tudo apagado. Sim, vamos fazer isso aqui. Então, RA tá com isso, RB tá com isso e RC tá com isso. Então, no início, olha só, o primeiro pulso de clock acontece aqui. Então, as alterações vão acontecer nessa linha aqui, certo? Uhum. Vamos ver. Output enable de A tá em 1, né? Porque a gente percebe aqui que ele abaixa em algum momento, então esse aqui é o 1 dele. Se o output Uhum. enable de A tá em 1 e o output enable funciona ativo quando o nível lógico é 0, é baixo, então o A não está mandando o seu input para o barramento, certo? Uhum. Quem tá? É o B. O B tá em 0, tá vendo? Uhum. Então, nesse momento aqui do clock, o B tá transmitindo seu dado pro barramento. E quem tá recebendo? C. Perfeito. Então, Ah, agora eu entendi. aqui, o C vai ter o mesmo valor de B. Vamos ver. O C era 011, morreu esse dado. Agora o B é 100, como era antes. O A, 1011, como era antes. O C que mudou. Por quê? Porque ele recebeu o conteúdo de B. Então ele vai ser o que o B é. Entendeu? Uhum. Vamos ver se está certo. Exato. Aí faz o próximo para mim. Opa. Agora tem quem tá com output enable é o C, Uhum, só que ninguém tá com load, então vai continuar a mesma coisa. perfeito. E depois? Ninguém tá com output e input, então vai ser a mesma Mesma coisa. coisa. E depois? Agora o A tá com output enable, tanto B quanto C estão com input, então vai ser tudo igual ao A. Isso. Então decoramos aqui o que acontece. E agora todo mundo igual a. Isso aí. Certo? Uhum. É isso.
Aqui é o DB3. O DB3 é quem? Se eu não me engano, ele está se referindo ao bit mais significativo do barramento. Você entende o que eu quero dizer com isso? Acho que sim. Esse barramento aqui, ele vai ter 4 bits, né? São 4 bits de dados cada registrador. Então ele está falando, pô, me fala qual é o sinal de um dos bits, no caso aqui é o mais significativo, que é o 3, né? Se a gente considerar aquele padrão de 0, 1, 2, 3, né? O índice dos bits do barramento. O que não importa aqui, ele só está perguntando. Quer dizer, importa, claro que importa. Porque ele está se referindo a esse cara aqui, né? Por exemplo. Né? Esse aqui é o DB3. Vai ser o DB3 em algum momento, né? Porque o B transmitiu para C. Então aqui, de B transmitindo para C, ó, a gente tem o output enable de B. Ativo. No caso, em 0, mas é ativo pelo módulo. Então, nesse caso aqui, o B, ele antes tinha o quê? 1000. Como sempre teve, só mudou aqui, né? Então, o DB3, nesse momento aqui... Eita, a resposta. Ele vai ser 1. Né? Até o momento em que ninguém tiver com output enable. Esse espaço aqui, ninguém está com output enable. Então, vai ser nenhum nem 0. Vai ser alta impedância. Entendeu? Mas aqui, a partir desse momento, o C ficou ativo. Então o C vai mostrar o conteúdo dele. E no caso, o RB3 vai ser 1. Né? Porque o C aqui é 1. Nesse instante aqui. Então, 1. Depois, aqui ninguém está com output enable. Então vai ficar auto-impedância por um bom tempo. Até o output enable de A ser ativo. E o DB3 vai ficar como sendo esse cara aqui, que é 1 também. Legal? Perfeito. Isso. Resposta. Aqui mais um exercício. Vou pegar uma aguinha. Figura 2. Não, a figura mostra 2 dispositivos extras que foram conectados ao barramento de dados. Então, olha só, a gente tem aqui um sistema aqui interconectado dentro de registradores. E esse barramento de dados aqui, cada bitzinho, vamos dizer que são 4, né, está entrando aqui num outro registrador. Em que cada bit desse vai acender um LED. Né, se está em nível alto. Não, em nível baixo, no caso. Isso aqui são LEDzinhos. Isso aqui é um resistor, isso aqui é o VCC. E aqui tem chaves. Então vamos ver. A figura mostra 2 dispositivos extras que foram conectados ao barramento de dados. Um deles um conjunto de chaves com buffers que podem ser usados para a entrada de dados manual em QQ dos registradores. Qualquer, ok. O outro é um registrador de saída que é utilizado para armazenar qualquer dado que esteja no bus durante uma transferência de dados e apresentá-lo a um conjunto de LEDs. Então, dado os dados, né, de cada registrador, eu posso ligar esses meus LEDs ou depositando um dos vetores aqui dentro ou manualmente através desse controle aqui. Você entendeu? Mais ou menos, mais para menos. Então, esse cara aqui, perceba, ele é um controle de 3 states, ó. Lembra desses caras aqui do simulador? Vou te mostrar. Ah, tá, sim. Ele tem um controle, só que esse controle aqui é negado, ó. Ele é uma bolinha, falando que o nível que ele é ativado é em 0.
né? Que se eu for aqui no meu simulador, eu posso também fazer isso. Cadê? Ah, não. Não. Cadê? Ué, não posso, não? Inversor controlado ou outra coisa? Não. Eu não posso, não. Mas tudo bem. Imagina que eu boto uma porta-note. Mesma coisa. É isso que está acontecendo ali. Então, se eu coloco 0 aqui nesse controle, eu estou habilitando a minha escrita manual através das chaves, certo? E aí, obrigatoriamente, nenhum desses registradores pode estar com Output Enable, senão vai conflitar, né? Certo? Certo. Então, qual é o exercício? Tá no próximo slide. Aham. Supondo que todos os registradores estão com 0 no instante T0 e as chaves estão na posição mostrada na figura, qual o conteúdo de cada registrador em T1, T2 e T3? Aqui, a gente tem isso aqui, né? Sinto muita falta de alguma coisa mais básica. Ele parece me jogar um troço meio louco. Então, o que está acontecendo aqui? Isso aqui são sinais de controle desse decodificador aqui, que está dando controle para esse cara aqui. Entendeu? Repete, por favor. Então, aqui são sinais de controle desse decodificador. Aqui, ó. Tá vendo meu mouse? Ok. Esse decodificador que tá dando controle pro meu sistema que ele descreveu. Ah, tá. Entendeu? Essa é a complicação aqui. É só a gente lembrar como um decodificador funciona e interpretar os sinais nesse nosso sistema. Por exemplo, aqui no T1, que é nesse clock aqui descendo, eu tenho o que? OS0 e OS1 em alto. E IS1 e IS0 em baixo. Então vamos ver aqui no meu decodificador e interpretar isso. Então esses dois estão em 1. Num decodificador convencional, o que eu tenho? O 3 vai ser aceso. No caso, o 3 vai ficar em 0, o resto em 1. Que é como esse decodificador funciona, com lógica negativa. Entendeu? Então aqui vai estar 0, ou seja, eu estou querendo escrever, estou querendo acionar meus LEDs através da minha entrada manual, com as chaves. Não. Não? Não? Acho que não. Por quê? Ou eu me perdi no meio? Não, porque... Ele não ativa em 0? Sim. E todos os outros vão estar em 0? Não. Nesse decodificador aqui, perceba que todas as minhas saídas estão com o jogo da velha. Sim. Então, se eu tenho 1 aqui como entrada, significa que esse aqui vai estar em 0 e o resto vai estar em 1. Ah, tá. Entendeu? E esse aqui é ativo em 0, todos são ativos em 0. Então, quem estiver em 0 aqui é quem vai ser ativo, que é esse cara. Entendi. Então, eu vou estar acionando através dessa minha entrada aqui manual. E aqui, 00, significa esse aqui em 0. Certo? Então, o que está acontecendo? A gente tem que interpretar quem é esse vetor aqui, ó. É 1, 0, 0, 1. Então, 1, 0, 0, 1, ele está sendo direcionado para C, perceba. Não, para A, perdão. Porque aqui vai estar 0 e o load de A vai estar igual a 0.
Então RA vai ser igual a 1001. Concorda? Uhum. Um minutinho. Alô, tá aí? Foi mal. Sim, não, sem problema. Beleza. E o RB, RC continua em 0. No próximo T2, a gente tem 00, que significa que output de A vai estar ativo. Então A vai estar transmitindo para alguém. E 10, que significa 2. Então o C vai estar recebendo o conteúdo de A. Então o A vai ser a mesma coisa. E o C vai receber isso. E o B não se mexe. Consegue fazer o último? Acho que sim. Beleza. No, o, o B tá transmitindo e o A tá recebendo. Não, A tá recebendo? B tá recebendo. Isso, B tá recebendo, 01. Uhum. Certo? Uhum. Pode ocorrer contenção de barramento nesse circuito? E O que ele chama de contenção de abarramento? não sei. Ah, não, calma. Ah, sim. É no sentido de... Pelo menos eu acho que é isso. De você acabar dando output enable em vários caras do mesmo barramento que poderia danificar um componente. Né? Você manda... Pode dar um curto-circuito nesse sentido, né? Porque o barramento é único. Se você manda dois sinais diferentes para um mesmo fio, né? O que acontece? É isso que ele quer dizer. Então você Ah, tem que tá. ter muito cuidado, porque você só pode ter um output enable Por vez. por vez. Um por vez. Exatamente. Então Ah, nesse então caso aqui, acho. tem? Não, Por não quê? pode acontecer, né? Não, não pode acontecer, mas... Porque não tem como. Não, então, o segredo tá no uso do decodificador. Uhum. Por quê? Porque o decodificador só vai ter um cara ativo por vez. Porque essa é a sua definição, é como ele funciona. O decodificador, dado uma entrada, só um desses caras aqui vai ser 0. Percebe? Ou Uhum. seja, só um desses aqui vai ser 0 por vez. Entendeu? Uhum. Então nunca vai ter o que eles chamam de contenção. Mesma coisa, o load não importa. O load pode ter vários ativos. Vai ter todo mundo ativo. Né? Todo mundo recebendo de um mesmo cara. Vamos ver se a gente acertou. Certinho, né? Uhum. E aqui também eu vou apagar. E aqui, não. Uso do decodificador. Certo? Uhum. Aqui está a resposta. Não tem condição porque está sendo usado o decodificador. Uso comum de registrador. Implementação de memória. Memória de 1 GB. Vamos fazer a memória de 1 GB. Você vai ter 1 GB de... Né, a quantidade de 1 GB de registradores. Né? Cada registrador contendo 1 byte. Esta estrutura permite o acesso simultâneo de dados na memória. Imagina uma memória com um barramento paralelo para cada byte. Né? O que seria impraticável. É tudo que ele manda aqui. Não, melhor. Ele continua. Canal 1 de comunicação, canal
1 GB menos 1 de comunicação. Aí aqui ele fala, né, impraticável. Seria o ideal, né? Mas para cada byte a gente ter um barramento, né, isso seria muito custoso em relação ao espaço, né? Uhum. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ter um barramento de dados e controlar para cada ciclo de clock qual que a gente vai estar olhando ou escrevendo, né? Mexendo nele. Então, a gente pode, ok, ter só um barramento de dados, mas e um controle compartilhado, né? Mas Read esse, write, isso aí? sim, read e write, né? Porque é o mesmo conceito que a gente viu antes com output enable e load, só que são os nomes mudaram. É meio chato isso, porque fica confundindo, mas o que é o read, né? O Read read, pode falar. é o load, Uhum. Não, perdão. não? Não, o Eu read acho que eu tô confundindo. é confuso mesmo. O read é o output enable, que a gente quer ler do registrador. O write Ah, é o tá. load, porque a gente quer escrever no registrador. Entendeu? Uhum. Eu tava pensando ao contrário. Uhum. Mas como é que a gente tem esse controle, né? Tipo, a gente não pode ter um read e um write para todo mundo, né? Senão teria, por exemplo, se eu mandar um read aqui, todo mundo vai estar com output enable, o que não pode acontecer. Só posso ter um output enable por vez. É por isso que ele usa um decodificador para isso. Então esse decodificador, né, ele vai me dizer, através da entrada normal do decodificador, na verdade, perdão, o que ele faz é o seguinte: eu vou ter um read-write para todo mundo, sim. Ponto. Mas eu vou colocar um enable em cada chipzinho aqui do registrador. Então, um dado read ou write, né, um comando nesse registrador, só vai funcionar se ele tiver com enable, que é esse chip select. Entendeu? Uhum. Assim a gente anula a possibilidade de todo mundo estar com um read aceso ao mesmo tempo. Ou seja, só pode ter um chip select por vez, porque o barramento é compartilhado entre todos esses registradores. Então o que ele faz? Ele usa um decodificador para isso. O decodificador com a sua entrada aqui vai ser o endereço, né? E cada chip select vai ser aceso um por vez, dependendo do endereço. Então se eu quero dar write, né, eu estou dando aqui um dado, eu quero dar write nesse dado aqui no registrador 0. O que eu faço? Endereço vai ser 0. Aqui vai ser 1, que é tipo um enable do decodificador. Porque uma memória, eu posso ter várias memórias interligadas para formar uma memória maior. Para isso, é imprescindível o uso do chip select, a gente vai ver mais para frente. Então, eu quero dar um write, voltando, no registrador 0. Então eu vou ter aqui um dado, que eu vou então selecionar aqui no barramento de endereço 0, né, o endereço 0, que corresponde ao registrador 0. Então o meu chip select vai estar aceso para esse cara e apagado para todo mundo. E o meu read write, né, eu vou ter o que? Eu quero dar write, então aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1. E aí esse cara vai entrar aqui, vai entrar na verdade em todo mundo, mas apenas esse aqui vai estar ativo, por causa do decodificador que está dando sinal alto para o meu enable, chip select. Então ele vai pegar esse dado e vai escrever aqui dentro, porque o write vai acionar o load dele. Certo? Uhum. Tá bom. Entendi. Uma memória do tipo SRAM contém vários registradores. Uma via codificadora para selecionar um registrador, uma via bidirecional para leitura ou escrita de dados, um sinal de comando de leitura, um sinal de comando de escrita
e um sinal de seleção de memória, conforme mostrado na figura abaixo. Você tem, né, o chip select, o write, o read, o barramento de dado e o barramento de endereço. Alguma dúvida com relação a essa entidade? O que cada Não. carinha faz? Tudo certinho, né? Uhum. Então se eu tenho um barramento aqui de endereço J, quantos digitadores eu tenho? Oi? Se eu tenho J bits de endereço, quantos registradores eu tenho dentro de uma memória? Imagino que ali embaixo tenha cola, mas. Sim. Opa. 2 elevado a J, né? Por quê? Porque é a quantidade Cada um de pode pegar números 2. Uhum. que eu posso formar com esse barramento aqui. É como funciona também do codificador. Né? Se eu tenho N aqui, eu vou ter 2 elevado a N saídas. Uhum. É o número de números que eu consigo representar com J bytes. Bits, perdão. Esse exercício aqui é legal. Projete uma memória 8x8, ou seja, 8 registradores, que obviamente vai ter 8 endereços, né, porque são 8 registradores. É um endereço por registrador, com 8 posições cada um. E 8 bytes, 8 bits, perdão. Então cada registrador, são 8 registradores, vai ter 8 bits de dados. E aí ele nos dá os nossos componentes. O que a gente vai utilizar para esse projeto? Um let, que é o quê? Eu tenho aqui a minha entrada, que se eu dou store byte, ele pega essa entrada aqui e ela vira o meu estado do let, né? Instantaneamente. Isso aqui, como você pode ver, não tem um clock. Você dá sinal 1 aqui, o que está em I vira aqui. E esse output enable é o que a gente já viu. Ele habilita, ou seja, ele mostra o meu estado, ou não mostra, ou ele bota tudo em outro pedaço. Alguma dúvida quanto ao let? Acho que não. Beleza. O decodificador. Decodificador, normal. Lembrando aqui que cada um funciona. Esse cara também funciona com lógica negativa. Nível lógico baixo. Então, você quer tentar fazer ou quer ver logo a resposta? Não, vamos olhar mesmo. Tá bom. Então, como isso funciona? Eu vou ter os registradores, né, nessa configuração de cada let vai ser o meu registrador. Né? E como eu dou uma escrita nele? Né? Eu tenho que primeiro fazer com que, dado o endereço, ele seja ativo. Né? E como eu faço isso? Uhum. Eu quero que quando o meu decodificador esteja mostrando, por exemplo, aqui o 0, eu quero que esse cara aqui seja 0 quando o meu read for 0. Então eu boto uma OR. Né? O que é a OR? Ela só vai ser 0 quando os dois inputs forem 0. Então se eu ativar read, que é em 0, e se eu ativar o meu enable do 0 aqui no decodificador, que é em 0 também, então vão ter dois inputs 0 aqui, o que significa que eu vou estar ativando o output enable do meu let, o que configura o controle de ler de um registrador. Então, o conteúdo que está aqui dentro vai estar saindo aqui nesse barramento. Mas agora, o store byte. Store byte é o write. A diferença só é que ele funciona com lógica positiva. Então basta eu ter uma NOR. Né? Ou seja, o mesmo sentido. Aqui eu tenho que estar ativo, que seria 0. E aqui ativo também, que seria 0 também. Então, esses dois estando 0, eu quero que isso aqui fique ativo. Só que esse cara aqui fica ativo em nível lógico 1. Então eu boto uma negação. E tá tudo certo.
Então aqui, o que significa que se aqui tiver ativo e aqui tiver ativo, eu vou estar selecionando, ativando o store byte desse meu let, o que, dado o dado que tiver aqui nesse barramento, vai ser o próximo estado dele. Entendi. E aqui são exercícios para, dado o que você montou, dado sua memória 8x8, monte módulos maiores. Em que sentido? Primeiro, monte uma memória agora com 16 registradores. E na questão 3, agora monte uma memória com um barramento de dados de 16 bits. Como é que a gente faz a questão 2? É aí que entra em cena o chip select. A gente vai compartilhar todas as funções com cada chip. A diferença vai estar aqui no endereço. O meu novo endereço, né, que vai ter que ter um a mais, porque vão ser 16 registradores. Ele, junto com o chip select, vai selecionar qual módulo de memória a gente vai utilizar. Então eu vou ter que ter 2 módulos de memória, né, cada um com 8 registradores, como eu montei anteriormente. E esse módulo aqui, por exemplo, vai ser o meu mais significativo. Ou seja, vão ser os registradores de 8 a 16. Aqui vão ser os meus registradores de 0 a 7. Né? A gente pode ver que isso concretiza se eu tenho A3 aqui, e quando ele for negado, quando ele for 0, aqui vai passar por um inversor, que vai selecionar 1 aqui, que automaticamente seleciona esse decodificador, o chip select. Ah não, perdão, mas o enable dele é em nível lógico 0. Então eu falei besteira. Esse aqui é o menos significativo, esse aqui é o mais significativo. Né? Por quê? Uhum. Porque eu tenho que ter 0 aqui. O que significa? 0 aqui e 0 aqui. Então esse aqui é o menos significativo. Se eu tenho 1 aqui, então aqui vai ser 0, junto com o 0 do chip select. Né? Porque todo módulo de memória, mesmo se eu aumentei o nível dele aqui, né, usando 2 outros, tem que ter um chip select. Para que eu consiga fazer essa, como eu posso dizer? Expansão através de 2 módulos da mesma configuração. Né? Eu posso aumentar ainda mais a complexidade disso fazendo um 32, usando 2 módulos desse aqui, que eu criei a partir de um módulo 8, entendeu? Uhum. Isso eu só consigo com o chip select, que nada mais é do que um enable. Eu preciso coordenar quem vai estar ativo por vez. Por quê? Porque o barramento de dados é um só. Se você colocasse mais um, ia botar mais. Ia ter um A4, né? Sim, mas sim, mas perceba que nem todos os endereços seriam usados. Né? Ah, verdade, verdade. Eu teria 24 registradores. O que? Em 4 bits eu conseguiria. Em 5 bits, Uhum. perdão. 31. 32, perdão. De 0 a 31. Perfeito. Entendi. Esse aqui é como eu faço agora com 16 bits. Né? Então eu mantenho o número de registradores, mas eu quero aumentar o meu barramento de dados. Como eu faço isso? Eu faço o seguinte: eu pego os meus 2 módulos e eu vou interpretar um let desse aqui, o 0 desse, sendo a metade do meu bit completo. Então aqui nesse let 0 eu tenho a parte menos significativa do meu endereço 0. Aqui há mais. Então se eu selecionar 0 aqui, por exemplo, tudo 0, o que eu vou estar pedindo?
0 e read, no caso. Aqui eu vou tá saindo o conteúdo do registrador 0 e aqui o conteúdo também do registrador 0. Basta eu juntar esses dois barramentos e eu tenho. Então, aqui na verdade é a parte mais significativa e aqui é a menos significativa de cada let, que juntos formam uma coisa só, um dado só de 16 bits. Esse é ainda mais simples, na minha visão. Que é só compartilhar tudo, pegar a saída e juntar. Certo? Uhum. É isso. Nossa, ajudou demais. Show de bola. Ontem eu passei o dia inteiro vendo esse slide e. Pô, perdi o dia, cara. Verdade seja dita. E é um slide bem importante, assim, para entender a última parte da matéria, né? Então, uma dica para a prova seria estudar ponto flutuante. Verdade. O que ele costuma cobrar na P1? Então, ele costuma cobrar aritmética bastante e o que costuma assustar bastante ele sempre cai uma questão de análise de um circuito, tipo Do PLA? Eu lembro que eu fiquei perdidinho na análise do circuito. a gente pode fazer análise de alguns circuitos na próxima monitoria, Beleza. que caiu em uma prova antiga. Posso pegar a minha. Beleza, pode ser. Que tristeza foi. Nossa senhora. Achei que eu tinha acertado os negócios. Não foi legal. Mas agora vai ser. Espero que esteja. Obrigado. Me ajudou demais. Nada que isso. Então a gente se fala aí pelo WhatsApp se tiver alguma dúvida. Beleza. Falou. Muito obrigado. Tchau.